os indícios de que sua prosperidade já foi decidida. Antes de qualquer palavra sobre riqueza, antes de qualquer revelação sobre prosperidade, eu preciso fazer algo que vem do fundo do coração. Eu quero agradecer a cada inscrito deste canal. Cada pessoa que aperta o botão de inscrição não está apenas apoiando um vídeo, está apoiando uma missão. Está dizendo que acredita que é possível pensar diferente, viver diferente e construir uma realidade diferente. Você que já é inscrito não está aqui por acaso. Sua presença faz esse movimento crescer. Sua energia fortalece essa comunidade. Muito obrigado por estar aqui. Existe um momento na vida em que a prosperidade deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma decisão. Não uma decisão sua apenas, mas uma decisão espiritual, mental e vibracional. E a maioria das pessoas não percebe quando isso acontece. Elas esperam fogos de artifício, esperam um aviso escrito no céu, esperam uma grande oportunidade cair na frente delas. Mas a verdade é que a prosperidade é decidida no invisível muito antes de se manifestar no visível. Napoleon Hill ensinava que toda riqueza começa como um pensamento dominante. Mas existe algo ainda mais profundo. Existe um ponto onde o pensamento deixa de ser tentativa e passa a ser convicção. E quando isso acontece, o universo começa a se reorganizar. Primeiro indício: você começa a sentir desconforto com a vida mediana. Aquilo que antes parecia aceitável agora começa a incomodar. Conversas pequenas, metas pequenas, sonhos pequenos passam a gerar incômodo. Não é arrogância, é expansão. É o espírito dizendo que você não foi feito para viver limitado. Esse desconforto é um sinal poderoso, porque a prosperidade não nasce da acomodação, ela nasce da inquietação criativa. Segundo indício, você passa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. A mesma crise que paralisa outras pessoas começa a despertar em você ideias. Enquanto muitos reclamam, você observa. Enquanto muitos desistem, você começa a pensar. Essa mudança de percepção é um marco. A prosperidade já foi decidida quando sua mente deixa de ser treinada para o medo e passa a ser treinada para soluções. Terceiro indício: você começa a atrair pessoas diferentes. Pessoas que falam de crescimento, de projetos, de visão. É como se seu campo mental estivesse mudando de frequência. Napoleon Hill falava sobre a mente como uma estação transmissora e receptora. Quando sua frequência muda, você para de sintonizar com escassez e começa a sintonizar com expansão. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Talvez você tenha chegado por curiosidade, talvez tenha sido por indicação, talvez um desses títulos tenha chamado sua atenção. Mas eu acredito que você chegou porque existe algo dentro de você que sabe que nasceu para mais. Aqui não falamos apenas de dinheiro, falamos de transformação interna. Falamos de prosperidade como consequência de uma mente ajustada. Sintisei Akalrido. Você faz parte disso agora. Quarto indício: você começa a valorizar disciplina mais do que motivação. Antes você esperava sentir vontade. Agora você age mesmo sem vontade. Isso é maturidade mental. A prosperidade exige constância. Quando sua identidade muda para alguém que executa, mesmo sem aplausos, o destino começa a mudar junto. Quinto indício: você começa a perceber padrões que antes ignorava. Gastos desnecessários, pensamentos autossabotadores, companhias que drenam energia. Essa consciência é libertadora. A riqueza não chega primeiro na conta bancária, ela chega primeiro na clareza. Existe algo que poucas pessoas entendem. Quando sua prosperidade é decidida no invisível, a vida pode até parecer mais difícil por um tempo. E isso assusta muita gente. Mas, na verdade, esse é outro sinal. Sexto indício: as provas aumentam, mas sua fé não diminui. Você enfrenta desafios, mas algo dentro de você
permanece firme. É como se existisse uma certeza silenciosa dizendo que você está no caminho certo. Essa certeza é poderosa, porque ela não depende de resultados imediatos. Agora eu quero fazer um agradecimento especial a você que faz parte da área de membros deste canal. Você que decidiu ir além, apoiar esse projeto de forma ainda mais profunda. Sua confiança sustenta essa missão. Seu apoio permite que esse conteúdo continue sendo produzido com dedicação, estudo e compromisso. Você não é apenas membro, você é parte ativa dessa construção. Receba minha gratidão sincera. 7º indício. Você começa a agir como alguém próspero antes de ter os resultados. Você cuida da postura, cuida da palavra, cuida da imagem, cuida das decisões, porque entende que identidade precede resultado. Napoleon Hill dizia que o pensamento aliado à emoção se transforma em poder. Quando você sente que já é capaz, começa a se comportar como tal. 8º indício. Você para de competir e começa a construir. A comparação deixa de ser obsessão. Você entende que sua jornada é única. E essa libertação mental abre espaço para a criatividade. 9º indício. Você começa a investir em conhecimento com intenção. Não consome informação apenas por entretenimento. Busca aprender algo que transforme sua prática. Isso mostra que sua mente saiu da passividade. 10º indício. Você começa a assumir responsabilidade total, sem culpar governo, família, passado ou circunstâncias. Quando a responsabilidade entra, o poder retorna. Prosperidade é consequência de poder interno ativado. Se você sente que vários desses indícios já estão acontecendo na sua vida, não ignore, não diminua, não duvide. Talvez sua prosperidade já tenha sido decidida no invisível, e o que você está vivendo agora é apenas o período de transição. No próximo bloco vamos aprofundar sinais ainda mais sutis, aqueles que quase ninguém percebe antes da grande virada. Se esse conteúdo está fazendo sentido, permaneça comigo na trajetória de todo homem e de toda mulher destinada à prosperidade em que o mundo externo ainda não mudou, mas o mundo interno já não é mais o mesmo. Esse é um dos períodos mais delicados da jornada, porque é nele que muitos desistem, e é nele que os verdadeiros prósperos se consolidam. 11º indício. Você começa a se sentir deslocado em ambientes que antes eram normais para você. Conversas vazias começam a parecer perda de tempo. Reclamações constantes começam a cansar. Ambientes negativos começam a pesar. Não é soberba, é crescimento. Quando sua mentalidade se expande, certos lugares deixam de comportar sua nova versão. 12º indício. Sua tolerância à procrastinação diminui drasticamente. Aquilo que antes você deixava para amanhã agora começa a incomodar. Se não for feito hoje, existe uma urgência diferente dentro de você. Não é ansiedade, é direção. É como se algo dissesse que o tempo está sendo preparado para algo maior e você precisa estar pronto. 13º indício. Você começa a perceber pequenos resultados inesperados surgindo. Pode ser uma oportunidade que aparece sem explicação. Um contato antigo que retorna, uma ideia que começa a dar certo. São sinais sutis, mas são confirmações de que algo está sendo alinhado. Napoleon Hill ensinava que toda grande conquista é precedida por testes de persistência. E aqui está um ponto essencial. 18º indício. Sua fé deixa de ser frágil, mesmo sem provas externas concretas. Você sente que algo está sendo preparado. Essa fé não é ilusão, é percepção interna. É alinhamento vibracional. 19º indício. Você passa a enxergar fracassos antigos como treinamento e não como derrota. O que antes era vergonha, agora vira aprendizado. O que antes era dor,
agora vira força. Essa ressignificação é poderosa, porque a prosperidade exige mente treinada para interpretar experiências de forma construtiva. 20º indício. Você começa a escolher melhor suas palavras. Reclamações diminuem. Gratidão aumenta. Expectativa positiva se torna hábito. E isso não é misticismo vazio. A linguagem molda pensamento. Pensamento molda ação. Ação molda resultado. Existe algo que poucos entendem. Quando a prosperidade é decidida no invisível, a pessoa começa a ser preparada internamente para sustentar aquilo que ainda não chegou. Porque riqueza sem preparo gera queda, mas riqueza com estrutura mental gera expansão contínua. 21º indício. Você passa a sentir responsabilidade maior, não apenas por você, mas pela sua família, pelo seu legado, pelas pessoas que serão impactadas pela sua evolução. Esse senso de missão é um sinal profundo. 22º indício. Você começa a estudar com intenção estratégica. Não apenas lê livros. Você aplica princípios, testa ideias, ajusta comportamentos. A prosperidade ama execução inteligente. 23º indício. Você começa a perceber coincidências positivas acontecendo com mais frequência. E entende que talvez não sejam coincidências. Talvez sejam conexões sendo ativadas. Se até aqui você reconheceu vários desses indícios, isso não é casualidade. Talvez você esteja exatamente naquela fase invisível que antecede grandes mudanças. E no próximo bloco, vamos entrar nos sinais mais avançados, aqueles que indicam que a virada já está muito próxima. Se está fazendo sentido para você, permaneça comigo. Um estágio na jornada da prosperidade que é silencioso, profundo e extremamente poderoso. É quando você deixa de buscar sinais externos e começa a reconhecer transformações internas. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas ainda não percebe o que está acontecendo. Mas os que têm discernimento entendem que algo definitivo já foi ativado. 24º indício. Você começa a sentir paz em meio à incerteza. As circunstâncias ainda não mudaram totalmente, mas a ansiedade diminuiu. O medo perdeu força. Existe uma estabilidade interior que não depende mais de provas externas. Essa paz é um sinal forte de alinhamento. Quando a mente entra em coerência com a visão, o coração para de lutar contra o futuro. 25º indício. Você passa a tomar decisões com mais firmeza. Antes, havia dúvida constante. Agora existe clareza. Você não decide por impulso, mas também não paralisa por medo. Essa segurança interna é um reflexo da identidade sendo reconstruída. Napoleon Hill ensinava que decisão é um dos traços mais fortes das pessoas bem-sucedidas. Quando a decisão se torna rápida e firme, a prosperidade começa a ganhar forma. 26º indício. Você começa a proteger sua energia como um ativo valioso. Não discute por qualquer coisa. Não entra em conflitos desnecessários. Não desperdiça foco. Entende que energia direcionada é força acumulada. Essa proteção é maturidade mental. 27º indício. Você passa a agir com visão de longo prazo. Não busca mais atalhos. Não se ilude com ganhos imediatos que comprometem o futuro. Começa a plantar sabendo que colheita exige tempo. Essa mentalidade é um divisor de águas. 28º indício. Você começa a enxergar dinheiro como consequência de serviço, não como objetivo isolado. A pergunta deixa de ser quanto eu vou ganhar e passa a ser quanto valor eu posso gerar. Essa mudança é revolucionária, porque quando o foco se desloca para o valor, o dinheiro naturalmente segue. 29º indício. Você se torna mais seletivo com informações que consome. Não alimenta mais a mente com conteúdos que reforçam medo ou escassez. Você escolhe nutrir sua mente com crescimento, estratégia e visão. Isso é disciplina mental. 30º
indício. Você começa a desenvolver gratidão antecipada. Agradece antes de acontecer. Sente como se já estivesse vivendo aquilo que ainda está em construção. Esse estado emocional cria coerência vibracional. Napoleon Hill falava sobre a importância da emoção associada ao pensamento dominante. Quando gratidão antecede o resultado, a mente aceita como realidade futura e inevitável. Agora permita que eu faça novamente um reconhecimento especial a todos os inscritos que acompanham cada vídeo, que comentam, que compartilham, que fortalecem essa corrente de pensamento elevado. Vocês não são números, vocês são mentes despertando. Cada comentário é energia trocada, cada visualização é uma conexão. Minha gratidão a cada um de vocês. 31º indício. Você começa a perceber que sua identidade antiga está ficando para trás. Há hábitos que já não fazem sentido. Há crenças que já não convencem. Você começa a se despedir da versão limitada de si mesmo. E isso pode ser desconfortável, mas é necessário. 32º indício. Sua conversa interna muda. Antes havia autocrítica excessiva. Agora há incentivo interno. Antes havia medo constante. Agora, a direção. A voz interior se transforma em aliada. 33º indício. Você sente responsabilidade com o que fala sobre dinheiro. Não repete frases de escassez. Não brinca mais dizendo que nunca vai conseguir. Suas palavras começam a refletir expectativa positiva. 34º indício. Você começa a organizar sua vida como quem se prepara para receber algo grande. Organiza finanças, organiza rotina, organiza prioridades. Porque entende que prosperidade exige estrutura. 35º indício. Você desenvolve resiliência silenciosa. Não precisa anunciar suas batalhas. Não precisa provar nada a ninguém. Você simplesmente continua. Esse continuar é poderoso. 36º indício. Você passa a confiar mais na própria capacidade de aprender do que na necessidade de já saber tudo. Essa mentalidade aberta permite crescimento constante. Existe algo muito importante aqui. Quando a prosperidade é decidida, o processo de construção interna se intensifica. Não para testar você, mas para fortalecer você. Porque o que está sendo preparado precisa encontrar alguém pronto para sustentar. Se você sente que muitos desses indícios já fazem parte da sua realidade, talvez a decisão invisível já tenha sido tomada. Talvez o que você está vivendo agora seja apenas o caminho até a manifestação visível. Existe uma fase em que a transformação deixa de ser apenas interna e começa a pressionar o mundo externo. É como se a vida começasse a reorganizar circunstâncias para que sua nova identidade tenha espaço. Esse período pode parecer instável, mas é extremamente revelador. 37º indício. Algumas portas começam a se fechar de maneira inesperada. Projetos que antes pareciam promissores perdem força. Relações que já não combinam com sua visão começam a se afastar. Isso não é retrocesso. Muitas vezes é redirecionamento. A prosperidade exige alinhamento. O que não está alinhado precisa sair. 38º indício. Você começa a sentir coragem crescente para dizer não. Antes você aceitava qualquer oportunidade por medo de perder algo. Agora você escolhe com critério. Essa seletividade mostra que você já não opera mais em escassez emocional. 39º indício. Sua disciplina se torna parte da sua identidade, e não apenas um esforço temporário. Você acorda e executa, planeja e cumpre. Ajusta e melhora, sem drama, sem espetáculo. Apenas constância. 40º indício. Você passa a observar menos a velocidade dos outros e mais a consistência da sua própria caminhada. A comparação perde força. A autoconfiança ganha espaço. 41º indício. Você começa a ter visões mais claras do futuro.
Não fantasias vazias, mas imagens específicas. Você consegue imaginar detalhes. Sente como será viver aquela realidade. Essa clareza é combustível poderoso para a mente subconsciente. 42º indício. Você assume erros rapidamente e aprende com eles. Não tenta esconder falhas. Não terceiriza a culpa. Essa maturidade acelera crescimento. 43º indício. Você percebe que sua linguagem corporal mudou. Postura mais firme. Olhar mais direto. Tom de voz mais seguro. A prosperidade começa a se manifestar primeiro na presença. 44º indício. Você começa a atrair pequenas confirmações externas de que está no caminho certo. Pode ser um elogio inesperado, uma proposta nova, um reconhecimento discreto. São sementes de algo maior. E aqui eu quero novamente reconhecer algo especial. A você que faz parte da área de membros, que escolheu aprofundar essa jornada conosco, sua decisão demonstra compromisso com um crescimento real. Vocês não apenas assistem, vocês aplicam. Vocês sustentam essa visão. Minha gratidão sincera por fazerem parte desse núcleo mais próximo. 45º indício. Você passa a lidar melhor com dinheiro quando ele entra. Não gasta por impulso para provar nada. Não age por emoção. Age com estratégia. Essa maturidade é essencial para sustentar prosperidade duradoura. 46º indício. Você começa a sentir menos necessidade de aprovação externa. O aplauso já não é combustível principal. O propósito é. 47º indício. Você começa a enxergar desafios como treinamentos específicos para algo maior. Quando surge um problema, você pergunta: o que isso está me ensinando? 48º indício. Sua fé se torna prática. Não é apenas discurso. Você age baseado naquilo que acredita. Confiança e ação passam a caminhar juntas. 49º indício. Você começa a organizar seu ambiente físico como reflexo do que deseja viver. Limpa excessos, organiza espaço. Cria ambiente produtivo. Prosperidade ama a ordem. 50º indício. Você sente uma certeza crescente de que algo grande está próximo. Não é ansiedade, é percepção. Como se internamente você soubesse que a colheita está amadurecendo. Existe uma verdade silenciosa aqui. Quando a prosperidade já foi decidida no invisível, a preparação se intensifica. E muitas vezes essa preparação exige coragem para abandonar versões antigas de si mesmo. Se você reconhece esses sinais, não ignore, não minimize. Continue se posicionando como alguém que já foi escolhido para viver algo maior. Existe um ponto na jornada em que a preparação deixa de ser apenas construção e passa a ser consolidação. Você já não está mais lutando contra sua própria mente. Agora está refinando sua direção. Esse estágio é sutil, mas extremamente poderoso. 51º indício. Você começa a sentir responsabilidade com sua influência. Mesmo que ainda não tenha milhões, você percebe que suas atitudes impactam pessoas ao redor. Família observa. Amigos percebem. Sua postura inspira. Prosperidade verdadeira carrega impacto. 52º indício. Você começa a falar sobre futuro com naturalidade. Não como sonho distante, mas como plano inevitável. Sua linguagem muda de talvez para quando. Essa pequena mudança de palavra revela grande mudança de crença. 53º indício. Você sente mais clareza ao definir metas. Antes eram vagas, agora são específicas. Você sabe quanto quer crescer, sabe onde quer chegar, sabe o tipo de vida que deseja construir. Clareza elimina dispersão. 54º indício. Você começa a economizar energia emocional. Não se desgasta com críticas superficiais. Não responde provocações. Você entende que foco é ativo precioso. 55º indício. Você percebe que sua paciência aumentou.
Grandes construções levam tempo, e você não quer mais atalhos frágeis. Quer estrutura sólida. 56º indício. Você começa a confiar mais em processos do que em picos de sorte. Entende que consistência supera entusiasmo momentâneo. 57º indício. Você passa a enxergar dinheiro como consequência de mentalidade organizada. Antes parecia algo distante. Agora parece questão de tempo. 58º indício. Você começa a selecionar melhor suas metas financeiras. Não quer apenas ganhar mais. Quer administrar melhor. Quer multiplicar. Quer estruturar. 59º indício. Você percebe que seus medos antigos já não têm o mesmo poder. Aquilo que antes paralisava agora apenas desafia. 60º indício. Você começa a agir como alguém que já entende que prosperidade exige responsabilidade. Não é apenas ganhar, é saber sustentar. Existe algo muito profundo aqui. Quando a prosperidade já foi decidida, a mente começa a se comportar como alguém que já atravessou a escassez. Não há mais mentalidade de vítima. Há mentalidade de construção. 61º indício. Você passa a pensar em legado, não apenas no próximo mês, mas nos próximos anos. Em impacto duradouro. 62º indício. Você começa a eliminar distrações com mais firmeza. Redes sociais vazias perdem força. Conversas improdutivas diminuem. Você prioriza crescimento. 63º indício. Você sente desejo genuíno de evoluir espiritualmente junto com financeiramente. Entende que riqueza sem equilíbrio não sustenta a felicidade. 64º indício. Você começa a agradecer pelos desafios passados, porque reconhece que eles moldaram sua força atual. 65º indício. Você passa a agir, mesmo quando ninguém está olhando. Essa integridade é base da prosperidade duradoura. E, novamente, eu preciso agradecer a cada inscrito antigo que permanece fiel, assistindo, comentando, fortalecendo essa comunidade. Vocês sustentam essa corrente de mentalidade elevada, e aos que fazem parte da área de membros, vocês representam um compromisso ainda mais profundo. Essa união é força coletiva. Se você está reconhecendo esses sinais, entenda algo importante. A prosperidade não surge do nada. Ela é construída primeiro na mente, depois no comportamento, depois nas decisões e finalmente nos resultados visíveis. Chegamos ao estágio final dessa jornada de indícios. E aqui existe algo extremamente importante. Quando a prosperidade já foi decidida no invisível, o que resta é alinhamento contínuo. Não é mais dúvida. Não é mais busca desesperada. É preparação consciente para sustentar aquilo que já está em movimento. 66º indício. Você começa a agir com serenidade mesmo, diante de grandes metas. Antes metas grandes geravam tensão. Agora geram foco. Você não se assusta com o tamanho do sonho, porque sua identidade já cresceu para comportá-lo. 67º indício. Você começa a perceber que seus resultados pequenos estão mais consistentes. Talvez ainda não seja o salto gigantesco, mas é progresso real, e você valoriza cada avanço. 68º indício. Você sente que não pode mais voltar para a mentalidade antiga. Mesmo que quisesse, já não se encaixa nela. A expansão mental não permite regressão confortável. 69º indício. Você começa a confiar no tempo certo das coisas. Não força processos. Trabalha, executa, melhora, mas não vive ansioso. Entende que crescimento sólido exige maturação. 70º indício. Você começa a agir como exemplo para outros. Mesmo sem perceber, pessoas pedem conselho, observam sua postura, sentem sua confiança. Isso demonstra que sua energia já mudou. 71º indício. Você começa a enxergar prosperidade como fluxo e não como evento isolado. Não é um momento
de sorte. É um estado que pode ser sustentado. 72º indício. Você passa a cuidar melhor do corpo, da mente e do ambiente. Entende que prosperidade é um sistema completo. Não é apenas conta bancária. 73º indício. Você sente que existe propósito maior por trás do seu crescimento financeiro. Não quer apenas ganhar, quer contribuir. Que impacta. 74º indício. Você começa a enxergar dinheiro como responsabilidade espiritual. Entende que recursos ampliam quem você já é. Por isso trabalha para ser alguém equilibrado. 75º indício. Você percebe que sua fé não depende mais de provas externas. Ela se tornou convicção interna. Agora permita que eu faça algo muito importante. Se você está assistindo até aqui, eu preciso agradecer profundamente a cada inscrito que acompanha essa jornada, que compartilha, que comenta, que fortalece essa comunidade. Vocês mantêm viva essa corrente de mentalidade elevada. Vocês provam que ainda existem pessoas buscando o crescimento verdadeiro. E se você ainda não se inscreveu, este é o momento. Seja muito bem-vindo. Ao se inscrever, você declara para si mesmo que escolhe evoluir, escolhe aprender, escolhe construir prosperidade com consciência. E aos membros da área de membros, minha gratidão especial. Vocês decidiram caminhar mais perto. Decidiram investir em crescimento contínuo. Esse compromisso diferencia. Essa decisão posiciona. Agora, escute com atenção. Se você identificou muitos desses indícios na sua vida, não ignore. Não trate como coincidência. Não diminua. Talvez sua prosperidade já tenha sido decidida. Talvez o que você está vivendo agora seja apenas o período final de preparação. Napoleon Hill ensinava que tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas existe algo além disso. Quando a mente concebe, acredita e age de forma consistente, o resultado se torna inevitável. Continue executando, continue ajustando, continue acreditando. A construção já começou. O invisível já está sendo moldado. O visível é apenas questão de tempo. Se esse conteúdo falou com você, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos e fortaleça essa corrente de crescimento consciente. A prosperidade não começa no dinheiro, começa na decisão. E talvez, hoje, você tenha reconhecido que essa decisão já foi tomada.